Olá! Você acredita que as suas emoções influenciam na sua capacidade de desenvolvimento profissional? Você acredita que o seu dia a dia pode ser modificado com o seu sentimento? Você acredita que esse sentimento vem de algum lugar? Ele surge além da sua capacidade de decidir? Se você acredita nisso e gostaria de entender um pouco mais sobre terapias alternativas, assista ao Café Corporativo de hoje. Eu sou Aguinaldo Oliveira e eu volto daqui a pouco. Oferecimento Grupo La Rondini. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Mesa da Duquesa, locação de materiais para festas e eventos. Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. Café Corporativo aqui no canal 25, eu sou Aguinaldo Oliveira e essa é uma universidade em sua tela que vem falar hoje a respeito de emoções e vem falar hoje a respeito de terapias alternativas, aquilo que foge do convencional, do tradicional. E para falar sobre essas terapias alternativas eu trouxe aqui o Paulo Eduardo Moretti. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. E prazer em revê-lo. O prazer é meu, Aguinaldo. Fazia tanto tempo que eu não te via, Paulo. É verdade. Mais ou menos umas 10 horas. É, mais ou menos isso. Pois é. Paulo Eduardo Moretti, meu brother, meu amigo. Paulo Eduardo Moretti, que é especialista em florais de Bach e terapia, e é um terapeuta holístico. Ele é especialista em florais pelo Instituto Avalon, Master Reiki numerólogo pela Escola Brasileira de Psicanálise e Linguagem do Corpo, Cristina Cairo. Ele é radiestesista. Ele é formado em Linguagem do Corpo e Meditação pela Escola Brasileira de Psicanálise e Linguagem do Corpo. Preletor Seixo Noyer, há 30 anos. É palestrante, é estudante de psicanálise na Escola Brasileira de Psicanálise e Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo. Ele é bacharel em Direito, advogado, pós-graduado em gestão de políticas públicas e é funcionário público do governo do estado há 21 anos. Pois é, tanta coisa que quase que vai o programa inteiro só para ler seu currículo terapêutico aqui. Paulo Eduardo Moretti, me conta uma coisa. Uma pessoa muda em função das suas emoções? Olá, telespectadores do Canal 25. Olá, Aguinaldo. Obrigado pelo convite. A pessoa muda sim, em razão das suas emoções. Eu diria que as emoções são o combustível que fazem a pessoa se mover. E mais do que isso, é a qualidade com que ela se move. Semana passada nós estivemos aqui com o Sebastião Marcos Feliciano, um palestrante que falou muito sobre o poder do pensamento inteligente. Na semana passada nós debatemos muito a respeito dessa capacidade do ser humano de pensar de forma inteligente para que ele possa ter ação e, consequentemente, ter seus resultados. E, às vezes, o cidadão ele não está conseguindo ter esse pensamento por si só. As terapias alternativas, elas vêm para ajudar? Sim. No mundo das terapias alternativas e integrativas, que hoje, lembrando, são reconhecidas pelo SUS em 19 especialidades, entre elas o Reiki, que eu sou mestre, ministro cursos, e os florais de Bach também, assim como cromoterapia e muitas outras, nós dizemos o seguinte, que a pessoa ela já tem a solução dos seus problemas dentro de si. A pessoa ela já tem tudo aquilo que ela precisa dentro de si. E o que o terapeuta faz? O terapeuta ele vem, ele pega aquele sentimento, aquele diamante que a pessoa tem dentro dele, que estava enlameado, estava sujo, limpa isso e mostra o caminho para que a própria pessoa consiga segui-lo de uma forma correta. Então, muitas vezes ela é influenciada por fatores externos, por fatores emocionais, por fatores pessoais e familiares que encobrem aquela natureza divina que ela tem. Mas com as terapias, o terapeuta vai mostrar com a sua técnica, seja ela qual for, que a pessoa já tem aquilo dentro de si e que ela pode seguir esse caminho. Agora, como em todos os tratamentos, os tradicionais da medicina alopática, como também das terapias integrativas, eu diria que o tratamento ele é dividido em 20, 30 e 50. 20% é o trabalho do terapeuta em fazer um diagnóstico correto. 30% é aquilo que ele vai propor de terapia ou de auxiliar no caso dos florais de Bach. E 50% é a parte da pessoa, de seguir as recomendações e fazer o tratamento adequadamente até o final.
E existe muito preconceito, ainda as pessoas ainda são resistentes em relação a esse tipo de coisa. Eu ouço muita gente falando assim, eu não acredito nesse negócio de reiki, de floral. Para mim o negócio tem que ser mais físico mesmo. Como é que funciona isso aí? Olha só, existe, claro, muito preconceito e existe também um desconhecimento. Mas hoje você tem, por exemplo, uma tese de doutorado na USP que comprova cientificamente o poder do reiki no tratamento médico. Você tem o reconhecimento de diversos conselhos à hipnose. O Conselho de Odontologia, o Conselho de Psicologia reconhece a hipnose clínica. Você tem o reconhecimento do Conselho de Psicologia que é o único tipo de tratamento que o psicólogo pode recomendar são os florais de Bach. Então, você pouco a pouco está tendo esse reconhecimento porque a ciência e as energias, as terapias holísticas, e até por que não dizer a religião, em que pese as terapias holísticas serem isentas de crenças religiosas, elas estão cada vez mais indo para um ponto de convergência. Mas é interessante, né? Alguns anos atrás, eu me lembro, quando eu era adolescente, a acupuntura era uma coisa de outro mundo, né? Quando se falava para um médico a respeito de acupuntura, a gente já via aquela negativa, esse negócio não funciona, não é reconhecido. E hoje muitos médicos se especializaram na acupuntura. Mais do que isso, hoje, a hora que eles comprovaram os resultados da acupuntura, o Conselho Federal de Medicina se apropriou da acupuntura e transformou ele numa especialidade médica e hoje somente médicos podem praticar acupuntura. Olha que interessante. Então quer dizer que as coisas vão mudando em relação vão mudando as terapias integrativas. Você falou sobre florais e principalmente cromoterapia. Esses dois pontos que eu queria focar. Eu sou especialista em área comercial. Trabalho há 25 anos em área comercial. E eu sei que o trabalho de uma área comercial dentro de uma empresa está 100% relacionado ao clima. E às vezes a pessoa ela tem uma capacidade técnica muito grande. O que ela não tem é clima. É para isso que servem essas terapias? Não só para isso. Nós costumamos dizer o seguinte, Aguinaldo, que um profissional ele tem que se apoiar em um tripé. Ele tem que ter a sua sólida formação profissional, conhecimento técnico necessário, ele tem que ter a motivação e ele tem que ter um emocional equilibrado. Vou dar um exemplo aqui. Imagine você um policial. Ele tem uma sólida formação policial, um tirocínio policial, toda a técnica de investigação, é um exímio manipulador de armas, atira muito bem, em primeiro lugar em cursos de tiro. Ele tem a motivação, ele quer defender a sociedade, ele quer buscar, ele quer prender aqueles que agridem a sociedade. Mas ele não tem um equilíbrio emocional. No que ele se transforma? Num péssimo policial. Porque daí ele abusa do poder. Ele abusa do poder ou ele até não tem a atitude que deveria ter. Não tem a atitude que deveria ter, ou mais do que isso, ele toma a atitude errada. Nesse caso, faltou equilíbrio emocional. E aqui, nesse ponto, no equilíbrio emocional, que as terapias integrativas, que as terapias holísticas e os florais de Bach entram para dar o equilíbrio para as pessoas. Muito bom. Paulo, nós falamos sobre formação, motivação e emoção. Eu falava isso nos meus treinamentos a respeito de motivação técnica e calma. Ontem, nós conversando um pouquinho a respeito desse assunto, nós percebemos que nós falamos a mesma coisa através de palavras diferentes, não é verdade? Exato. Qual é a sua convicção em relação à importância da motivação de uma pessoa no trabalho dela? Olha, eu tenho a convicção que a motivação, ela é, como disse, aquele combustível que faz a pessoa buscar os resultados. Então, se a pessoa ela não for motivada, ela não vai buscar os resultados. Mas também não pode ser motivado como um cachorro, né? Que ele é treinado e você brinca com ele, ele está motivado a ir buscar a bolinha, a pegar o brinquedo que você jogou ou a simplesmente receber um carinho. Ela tem que ser motivada com uma direção, né? Como um vetor. Inteligentemente. Ela tem que ser inteligentemente. Nisso, o seu entrevistado da semana passada, ele nos ensinou como ouvir e ter os pensamentos inteligentes. Nas terapias integrativas, nós dizemos do valor dos pensamentos positivos, porque isso já está provado através da neurociência que transforma tudo em serotonina no nosso organismo. Muito bom. Nós vamos para o intervalo com o comercial da La Rondine e voltamos depois do intervalo para falar um pouco mais com o Paulo aqui a respeito de assuntos um pouco mais
aprofundados também das terapias alternativas. Até daqui a pouco. Agora eu tenho um mundo de possibilidades. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. De volta ao Café Corporativo aqui com o Paulo Moretti. Paulo, gostou aqui do nosso estúdio, aqui do nosso estúdio branco aqui do Café Corporativo? Ah, tá muito clean. É, mas tem surpresa ainda para os próximos. Tem surpresa? Tem, as próximas semanas ainda tem uma surpresinha nova aqui. Que bacana. Tá bom? Bacana, é isso aí, inovar sempre. Paulo, como que funcionam os florais? Qual é o princípio desse negócio de floral? O floral de Bach, ele não se preocupa tanto com os sintomas das pessoas, Aguinaldo. Então ele é diferente da medicina alopática, que você está com dor, vai lá, toma um remédio para dor e ele inibe aquela sua sensação de dor. O floral de Bach, ele trabalha fortalecendo as virtudes. Então, se uma pessoa relata, por exemplo, que ela tem um medo, né, eu não me preocupo com o medo que ela tem. O medo é importante, é um sintoma importante. Mas eu vou dar uma essência floral para ela que fortalece a virtude da coragem. Se ela reclama que falta foco, eu vou dar uma essência floral para ela que fortalece a virtude de prestar atenção, do foco, daquela pessoa de se dedicar a determinado assunto. A medicina floral ela é uma medicina vibracional. O Dr. Eduard Bach, nos anos 30, um médico, isso é importante dizer que isso não foi criado por nenhum hippie maluco na selva, né? Foi criado por um médico inglês, já faz quase 100 anos, né? Lá no país de Gales. Ele trabalhava em hospital, criou os nosódios de Bach, que são utilizados até hoje na medicina. Foi médico homeopata depois, e só depois ele evoluiu para a medicina floral. Então, a medicina floral, ela trabalha com fortalecimento de virtudes, porque as pessoas... independente da doença que elas têm, do problema emocional que elas têm, elas reagem de uma maneira emocional única. Então você tem o bloco daqueles que reagem de forma desanimadora. Unha encravada e câncer para ele tem o mesmo valor. Ele chega se arrastando no trabalho, o que aconteceu? Ah, você não sabe, estou com uma unha encravada aqui, né? Isso então, acaba com o dia dele. E tem aquelas pessoas que reagem assim, olha, não, tudo bem, eu fui no médico, ele detectou um câncer aqui, mas não tem problema, nós vamos para cima, vamos buscar e vamos ficar bem, né? Então são grupos emocionais. O Dr. Eduard Bach, ele separou esses grupos em 7 tipos de personalidades. Aquelas que sentem medo, aquelas que sentem desânimo, aquelas que desinteresse pelas circunstâncias atuais, né? E ele foi buscando 7 grupos emocionais das pessoas. Então, independente do problema que ela está passando, ela reage de uma determinada maneira. E o floral de Bach age nisso. Ele pega a tua emoção negativa, pega o lado positivo e potencializa essa virtude. Esses dias atrás eu estava conversando com uma pessoa que ela reclama que ela foi diagnosticada com depressão. E ela reclamava o seguinte, poxa, a minha família não me entende, né? Ela diz assim, puxa, ela me acusa de não tomar, de não ter vontade, de não ter motivação, de não ter atitude. E aí essa pessoa dizia para mim assim, não, meu problema não é isso, meu problema é que eu não tenho energia, eu tenho vontade, mas eu não tenho força. O floral trabalha isso. O floral trabalha isso. E vou dizer mais, na área das terapias integrativas, nós tratamos a depressão como autoabandono.
A pessoa ela se abandona. E por trás disso existe uma motivação. Ela diz que ela não tem motivação, mas tem uma motivação. Qual é a motivação? A motivação que tudo é nas costas dela, que ela não consegue atender a expectativa dos outros, ela se preocupa, em vez de atender as suas expectativas, em atender a expectativa das outras pessoas, e tudo isso faz com que ela vá deprimindo. Né? Então a depressão ela é um autoabandono, a pessoa se abandona para atender a expectativa dos outros. Só que, como uma panela de pressão que tem uma válvula de segurança, e se a pressão interna aumenta muito, e essa válvula de segurança estoura para garantir que o recipiente, que a panela de pressão não exploda, a pessoa também, ela vai ter uma válvula e aí ela vai explodir de alguma forma. É aí que vem a depressão, é aí que vem as crises nervosas, é aí que vem os problemas de pele, porque pela linguagem do corpo, a pele ela é o maior órgão do corpo humano, isso é médico. Pela linguagem do corpo, quando você tem um problema de pele, é porque você tem um problema de relacionamento com o mundo exterior, com as pessoas que te cercam. E tudo isso é psicossomático. E os florais de Bach atuam exatamente nesse ponto, equilibrando as emoções. E o que isso tem a ver com o nosso mundo corporativo? As pessoas, elas podem ter a motivação, elas podem ter uma excelente formação, não é verdade? O cara tem uma capacidade técnica fantástica. Ele tem motivação, ele quer, ele tem todos os motivos do mundo, tem a vida dele para tocar para frente, a empresa precisa, mas às vezes falta o equilíbrio para ele poder desenvolver bem aquela função dele ali dentro daquela atividade profissional, correto? Exatamente, tem tudo a ver, Aguinaldo. E como que a empresa pode colaborar com isso? Olha só, toda empresa de grande porte, de médio porte, ela tem um serviço médico, né? Um SESMIT, que é até por força de lei ela precisa ter. De acordo com o número de empregados, ela precisa ter um médico ou um serviço contratado, enfim. O que eu proponho para as empresas, quando eu sou chamado às empresas para dar uma consultoria, eu proponho o seguinte, que esta empresa ela tenha um serviço médico preventivo, que não se atenha àquele exame anual obrigatório de revisão de saúde, que não se atenha ao exame admissional e demissional apenas para efeitos legais. Você imagina o seguinte, qual a quantidade de horas não trabalhadas? Qual a quantidade de horas improdutivas? O quanto custa isso para a empresa, o custo do profissional, a produtividade e, mais além, o custo para a Previdência Social e para o governo. Então, se a empresa ela adotar, dentro do seu serviço médico, hoje com reconhecimento do SUS, um pequeno grupo de terapias integrativas e preventivas, nós vamos poder tratar as emoções dos empregados, vamos poder tratar essas emoções lá no início. O empregado não está bem, ele está precisando de um apoio, de uma conversa com um psicanalista, de uma conversa com um terapeuta, e de repente ali com 2, 3 sessões e algum tratamento, algum tempo, 2, 3 meses de tratamento com a terapia floral, por exemplo, a pessoa ela vai alcançar o equilíbrio, volta a ser produtivo, ganha a empresa, ganha o empregado, ganha a família do empregado, que vai ter um pai, uma mãe, um filho mais equilibrado dentro de casa, se relacionando melhor, ganha a sociedade, porque vai ter um melhor cidadão atuando nas ruas da cidade, um construtor social fazendo a sua parte ali, e ganha a pessoa principalmente, porque ela vai estar em dia com as suas emoções. E quando ela conseguir isso, eu não tenho dúvida, ela se torna uma pessoa melhor e vai buscar. E isso custa muito barato para as empresas e custa mais barato ainda para o governo. Pois é, você falou no início do nosso segundo bloco aqui que algumas pessoas, quando tem uma unha encravada ou um câncer, é a mesma coisa, né? Exatamente. Você já viu pessoas lidarem bem com doenças graves em função de terapias como essa? Muito, eu tenho uma taxa de sucesso muito alta em relação a isso. E eu vou deixar aqui o meu depoimento pessoal, né? Eu tive uma doença grave, fui diagnosticado ano passado, operei no dia 16 de janeiro, fiz uma cirurgia de retirada desse tumor, e eu te digo, o que me faz estar em pé todos os dias, além da minha motivação natural, o que me faz estar em pé todos os dias e o que me faz buscar melhorar, o que me trouxe, me manteve o equilíbrio, foram as terapias integrativas, principalmente os florais de Bach. Muito bom. Nós vamos terminar o nosso programa de hoje aqui com um presente da Movit, uma camisa bonita, Muito que obrigado. A Movit está te entregando. Eu espero que você goste, que da próxima vez que a gente se encontre, você esteja aí vestido com essa Movit.
Vamos deixar ela aqui de lado um pouquinho, Muito que é para obrigado. você aparecer na câmera. Muito obrigado, Amovit. E muito obrigado você por ter vindo, Paulo, por ter vindo Obrigado. ao Café Corporativo e ter prestigiado aqui o nosso trabalho. Eu que agradeço o convite, Aguinaldo. Muito obrigado, sucesso para todos vocês. Vamos ver o comercial da mesa da Duquesa, depois nós vamos para o Mais Cafeína. Você que curtir o comercial da mesa da Duquesa, segue o Instagram deles, que é muito badalado, muito legal. Até lá. Mais cafeína, um pouco mais de cafeína para trazer um pouco mais de entendimento, de conhecimento aqui para você que nos acompanha, para que eu também possa aprender um pouco aqui com as nossas reflexões, com você que nos assiste, que nos manda suas mensagens semanalmente. Aliás, nosso e-mail, aguinaldo@cafécorporativo, está disponível para você mandar suas sugestões, suas reflexões e aquilo que você tem aprendido com o nosso Café Corporativo. Diante daquilo que nós conversamos agora há pouco com o Paulo Moretti, eu quero fazer uma reflexão aqui. As empresas pedem para que os seus colaboradores não tragam suas emoções de casa para o trabalho, que os seus colaboradores não tragam seus problemas de casa para o trabalho. Isso é um jargão que eu ouço no mundo corporativo desde quando eu comecei a trabalhar lá com 14 anos. As pessoas falavam assim, olha, aquilo que você viver de problemas na sua casa, deixa em casa, aqui no trabalho é outro mundo, é outra coisa. E eu sempre fiquei refletindo a respeito disso e me perguntando como que seria possível eu vir para o trabalho e esquecer tudo aquilo que eu estou vivendo na minha casa, na minha vida, com a minha família. E ao longo do tempo, eu também comecei a perceber que as empresas, embora elas preguem dois mundos diferentes, elas não pensam assim quando o caminho é o inverso. Porque as empresas pedem para que seus colaboradores levem trabalho para casa. É muito comum que as empresas peçam para os seus colaboradores trazerem um determinado trabalho pronto já no próximo dia. É muito comum um cidadão ficar com o seu celular ligado, ficar aguardando uma ligação da empresa ou muitas vezes até monitorando os seus colegas de trabalho. Bom, quero fazer uma reflexão. É impossível nós vivermos dois mundos diferentes. E até em função disso, as empresas mais modernas, elas já começaram, e algumas estão muito avançadas nisso, em cuidar dos seus colaboradores de uma maneira sistêmica, de uma maneira realmente ampla. Então as empresas aconselham, as empresas oferecem cursos, elas oferecem formação, elas oferecem tratamentos emocionais para os seus colaboradores, justamente para que eles possam ter uma boa vida em casa e aí eles tragam sim as suas emoções de casa para o trabalho, mas emoções boas, emoções positivas e famílias que apoiem. Então aqui no Mais Cafeína fica essa mensagem para você que é um empresário. Pense na sua equipe, porque a sua equipe é que vai te fazer crescer. Fique conosco aqui no Café Corporativo, fique conosco no Mais Cafeína e acesse as nossas páginas no Facebook e no YouTube. Café Corporativo e até a próxima semana. Oferecimento Grupo La Rondini. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Mesa da Duquesa. Locação de materiais para festas e eventos. Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada.